Fala aí pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade àquela série de temas e de tópicos da teologia contemporânea. Na teologia contemporânea, além de grandes nomes, além de grandes pensadores da teologia, nós também tivemos muitos movimentos eclesiais e teológicos representativos, importantes, para o modo de pensar a teologia, de pensar o cristianismo e de se pensar enquanto igreja ao longo do século XX, principalmente. É claro que praticamente em todos os períodos da história do mundo ocidental, da história do cristianismo, nós temos movimentos teológico-eclesiásticos surgindo, mas o nosso foco principal nessa série é abordar os movimentos teológicos contemporâneos, ou seja, a partir do século XX. E aqui no canal você já assistiu a gente falando sobre o Concílio Vaticano II, você já viu o nosso vídeo sobre Teologia da Libertação. Se você ainda não viu, ainda não assistiu, vou deixar o card aqui ao lado para você depois ir lá e conferir esses vídeos e conhecer um pouco melhor sobre esses movimentos. É claro que essa série ela não tem a pretensão de esgotar os assuntos relacionados aos temas, aos movimentos, porque foram movimentos muito importantes, movimentos muito profundos e que com toda certeza não seria num vídeo de alguns minutos que nós falaríamos todos os temas envolvidos nessas questões. E hoje eu quero falar sobre a teologia feminista. O que foi a teologia feminista? Ou melhor, o que é a teologia feminista? Muitas vezes esses movimentos chegam até nós de modo deturpado, de modo limitado. E muitas pessoas têm outras compreensões sobre feminismo que, na maioria das vezes, nem corresponde ao que é esse movimento de fato. É claro que o feminismo é algo muito amplo, muito necessário, não só do ponto de vista teológico, mas também do ponto de vista político, do ponto de vista humanitário, e esse é um movimento que abrange várias áreas do conhecimento e várias áreas da sociedade. Inclusive, tem os seus desdobramentos, como o feminismo negro, né? Ou seja, as causas das mulheres negras, as causas das mulheres do mundo subdesenvolvido e assim sucessivamente. Mas o nosso foco principal é falar sobre a teologia, sobre a área teológica. E talvez você não saiba, ou talvez você tenha sido induzido a desprezar esse conhecimento até agora, mas existe uma metodologia teológica séria, de qualidade, de critério, que tem uma leitura feminista sobre a Bíblia, uma leitura feminilizada sobre a Bíblia. Porque se você tiver um pouco de boa vontade que seja, se você tiver um pouco de sinceridade que seja, você vai, e não precisa mais do que um pouco para concordar que as mulheres foram ao longo da história do cristianismo e ao longo de várias outras histórias, eu digo cristianismo e teologia, porque o nosso canal é um canal de teologia cristã e por isso esse é o nosso foco. Mas ao longo da história da teologia cristã, as mulheres foram invisibilizadas. Quando eu digo invisibilizadas, eu quero dizer que esse processo ele foi um processo consciente e ele foi um processo proposital, porque as mulheres foram demonizadas, essa é a expressão, demonizadas no período antigo. Por exemplo, alguns dos grandes nomes da teologia cristã, como Agostinho, como Orígenes, por exemplo, consideravam a mulher como fonte do pecado, como fonte da corrupção da humanidade, que
que a mulher teria sido a causadora do pecado original esse que nem existe de verdade. Foi uma tradução equivocada de Santo Agostinho. E além disso, alguns desses personagens da patrística, da antiguidade, consideravam as mulheres como tendo a culpa pelo pecado de Adão. Aliás, essa é uma tônica que tem acontecido até os dias de hoje, em pleno século XXI. Os homens são vistos como os coitados, os indefesos, como as vítimas, e as mulheres como as causadoras dos males que atinge esses homens e essa humanidade, o que é um total desvirtuamento de tudo, o que é um total desvirtuamento do bom senso da humanidade, de quem quer que seja, e o fato é que as mulheres tentaram, mesmo na antiguidade, na idade medieval, na moderna e na contemporânea, produzir teologia, produzir espiritualidade, ter uma voz importante para as igrejas, mas elas foram propositadamente invisibilizadas ao longo desse processo. Para você fazer o teste, é muito simples, é só você me dizer, nem precisa escrever, pensando aí, fale um nome importante da teologia no período antigo, medieval, moderno, contemporâneo. Você não vai ter dificuldade de pensar em homens que tenham sido produtores de teologia desses momentos, mas quando eu perguntar sobre mulheres, você já vai ter mais dificuldade, muito mais dificuldade, porque elas não apareceram, e não por conta delas, mas elas não apareceram ao longo dessa produção, e a produção teológica ela é uma produção feita por homens, na sua maioria por homens brancos, e na sua maioria por homens brancos europeus. Até o século XIX vigorou com muita força a ideia do eurocentrismo, de que a Europa é o centro do mundo, a Europa é o centro do mundo culto, do mundo intelectualizado, e que ela deveria exportar conhecimento, inclusive teológico, para todo o restante do mundo, e o outro mundo só poderia ser um pouco mais civilizado se aprendesse dos europeus. É claro que a teologia europeia deu muitas contribuições, mas as chamadas teologias periféricas também têm voz, têm vez e têm muito o que dizer, o que acrescentar e do que a produzir. É impressionante como tem gente que quer aplicar no Brasil uma teologia estritamente calvinista, sendo que Calvino viveu no século XVI, na Europa do século XVI, cujo contexto nada, absolutamente nada, tinha a ver com o contexto brasileiro em pleno século XXI. Isso é um anacronismo. Claro que Calvino foi importante, mas você achar hoje, no Brasil do século XXI, que a salvação da teologia e da igreja é o calvinismo estrito, como se interpreta que ele tenha pensado no século XVI, isso é, no mínimo, uma ingenuidade injustificada, mas eu sei que a coisa é muito mais problemática do que apenas uma ingenuidade. Durante muito tempo, os homens pensaram pelas mulheres, os homens falaram pelas mulheres. E isso não é justo, não é correto e não foi assim que Deus planejou desde o início, mas isso foi deturpado pela cultura humana mergulhado numa situação pecaminosa. As mulheres têm seu cérebro, sua voz, sua vez, e elas podem ser protagonistas não só das suas histórias, mas protagonistas de qualquer área do conhecimento humano. E nós temos, felizmente, aqui no Brasil, grandes teólogas, mulheres produzindo teologia de alta qualidade. Vou citar aqui algumas, tem várias outras que eu poderia citar também, mas a Magali Cunha, que é uma teóloga metodista, a Ivone Guevara, que é uma teóloga católica, assim como a Maria Clara Bingemer, a Ana Maria Tepedino, que já
não está mais entre nós, mas que foi uma genial teóloga mulher, Yvonne Heimer e tantas outras mulheres católicas protestantes que têm produzido uma teologia profundíssima, uma teologia dialogal, uma teologia muito relevante, contextualizada, que deve ser conhecida por todos nós. E a teologia feminista, ela começou no final do século XIX nos Estados Unidos, com uma mulher chamada Elizabeth Stanton, que fez a primeira releitura da Bíblia e criou uma versão da Bíblia chamada Bíblia da Mulher, que foi produzida entre 1895 a 1898. E você não deve entender essa Bíblia da Mulher como sendo uma Bíblia colorida, de capa rosa, com florzinhas, com borboletas, porque não é isso. Essa caricatura é apenas uma versão comercial da Bíblia, mas que tem as mesmas tendências conservadoras, patriarcais e machistas de todas as outras versões desses setores, evidentemente. Não se pode negar que a Bíblia foi escrita numa sociedade que estava relacionada ao seu tempo, à sua cultura, ao seu contexto. E que o contexto em que essa Bíblia foi escrita era um contexto patriarcal, em que a cultura girava em torno do patriarca, em torno da figura masculina que era considerado o chefe da família e até o sacerdote daquela família. Portanto, essa figura masculina patriarcal ocupa um papel muito importante naquela cultura, principalmente do Antigo Testamento, mas ainda com resquícios no Novo Testamento. Aliás, na cultura do Antigo Testamento, na cultura da época de Jesus e até depois, a mulher sequer era considerada um indivíduo. Você sabia disso? Provavelmente não. A mulher não era considerada um indivíduo, não era considerado um indivíduo social. Por exemplo, em todos os censos do Antigo Testamento são contados os homens, e aí tem lá uma expressão que diz fora as mulheres e as crianças, porque mulheres e crianças não são personagens sociais daquele cenário. O Êxodo, quando fala de pessoas no Êxodo, fala-se dos homens, não se fala das mulheres nem das crianças. As mulheres, na maioria dos relatos dos evangelhos, não são chamadas pelo nome, porque o nome de alguém que não é um indivíduo, que não é um personagem social, não tem importância. Então, esses são elementos que não se tem como negar, se questionar, porque eles estavam lá e isso não se pode negar. E as mulheres foram, ao longo de muitos e muitos séculos, invisibilizadas. E o século XX procurou resgatar figuras históricas entre as mulheres, como, por exemplo, Macrina, que foi a irmã mais velha de dois gigantes da teologia antiga, de dois pais capadócios, como o Basílio de Cesareia, como o Gregório de Nissa, que foram dois grandes homens e que foram profundamente influenciados pela irmã mais velha, uma mulher chamada Macrina. Existiram mulheres que participaram da Reforma Protestante e também Catarina de Siena e também Teresa de Ávila, que foram duas mulheres importantes para a teologia, principalmente para a teologia mística, para a espiritualidade do período medieval, e essas figuras foram resgatadas na produção do século XX como personagens principais, como protagonistas no seu contexto, no seu tempo. É importante saber que a teologia feminista percebe o patriarcalismo presente na Bíblia por causa da questão cultural e presente também na igreja, e procuram fazer uma releitura não patriarcal do texto sagrado. Não é uma nova construção da Bíblia, não é uma deturpação do texto bíblico, mas é uma releitura na qual elas tentam
ficaram um pouco distantes da questão patriarcal, porque era um elemento não de revelação divina, mas de cultura humana, e procuram enxergar o mesmo texto bíblico sob uma ótica feminina, que vinha sendo desprezada historicamente. É uma leitura não sexista da Bíblia, porque isso estava muito presente naquele cenário. E nós devemos compreender que Deus, ele é pai, mas Deus também é mãe, e que isso não deveria causar escândalo algum em nós, porque nós sabemos que Deus não é uma pessoa de carne e osso como eu, como você, e, portanto, ele não tem gênero definido como todo ser biologicamente tem. Mas Deus é espírito e, portanto, ele não tem gênero nesse sentido biológico, mas nós podemos afirmar com toda certeza, com toda convicção, de que o masculino e o feminino estão em Deus, uma vez que nós, seres humanos, homens e mulheres, masculino, feminino, somos igualmente imagem e semelhança de Deus. Portanto, o masculino e o feminino estão nele. E eu estou falando de gênero biológico, evidentemente, e só tem dois gêneros no sentido biológico do termo, que é o masculino e o feminino. E se nós somos todos e todas imagem e semelhança de Deus, significa dizer que o masculino e o feminino estão nele, porque nós viemos dele e nós só temos aquilo que estava nele como características, e Deus nos fez como criaturas suas à sua imagem e à sua semelhança. É importante também a gente lembrar que tem várias passagens da Bíblia que tratam Deus no seu aspecto materno. No Antigo Testamento, principalmente, não é apenas o aspecto paterno que é apresentado. E uma outra coisa muito importante, você sabia que lá no início, lá no Antigo Testamento, o termo usado para Espírito, para o Espírito Santo, era um substantivo feminino no hebraico? Pois é, a ruá é o substantivo que foi traduzido como Espírito Santo nas nossas Bíblias, e que essa palavra, esse substantivo lá no hebraico é feminino. Depois, ao longo do tempo, no Novo Testamento, a ruá foi substituída, o termo ruá foi substituído pelo termo em grego pneuma, que é traduzido no Novo Testamento como espírito para o português, e pneuma no grego já era um substantivo neutro, já tinha perdido o seu lado feminino de substantivo, como havia no Antigo Testamento, mas ainda não era um termo masculino, era um substantivo neutro no grego. E depois, já na era cristã, já na era do latim, da igreja, esse termo não é mais feminino, não é mais neutro, é traduzido como spiritus, que no latim é um substantivo masculino. Ou seja, houve um processo de masculinização do termo que é hoje traduzido para nós como espírito. E esse processo foi um processo proposital e um processo consciente. É importante que a gente diga isso. Aliás, como também é importante a gente falar, para terminar essa nossa série, é dizer também que a maioria das igrejas conservadoras ainda insistem na ideia da submissão da mulher. Mas não se pode haver submissão entre pessoas que são iguais, porque a submissão é a inferiorização de um ser por outro ser. Todos os processos de submissão de alguém para alguém foram violentos e foram feitos à força, seja a força física, a força econômica, a força psicológica, mas foram feitos à força porque, uma vez que nós somos criados imagem e semelhança de Deus, independente do gênero, independente da cor da pele,
independente da classe social, independente do lugar geográfico em que nascemos, a submissão é algo que não é comum à imagem e semelhança de Deus em nós. A submissão de um ser humano por outro ser humano não é natural dentro de nós, porque Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para relações recíprocas, harmônicas e fraternas. Esse é o propósito de Deus. As relações de submissão são relações criadas pela cultura humana. E na cultura humana manda quem tem mais poder, seja poder físico, econômico ou político. Mas o plano de Deus é que não há diferença qualitativa entre os seres humanos, apenas biológica. Mas isso não qualifica ninguém, nem como seres humanos melhores, nem inferiores. E que Deus não faz acepção de pessoas e, portanto, a submissão de qualquer ser humano por outro qualquer ser humano é uma anomalia do propósito divino, do propósito que Deus tem para a sua humanidade. É uma anomalia para aquilo que Jesus projetou em relações fraternas entre as pessoas, de considerar como superior apenas Deus, apenas Ele que é o Pai, todos os outros e todas as outras são irmãos e irmãs. E, aliás, esse é um tema bastante importante que nós voltaremos em outras oportunidades para continuar tratando sobre isso. Hoje o nosso propósito foi mostrar para você o que é, sinteticamente, a teologia feminista. E é claro que eu convido você a ser inscrito ou inscrita aqui do canal, deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar também esse conteúdo. E é claro que em breve a gente volta com mais conteúdos exclusivos por aqui. Um abraço e até lá.